Seja bem-vindo ao tutorial de uso da Planilha de Planejamento Estratégico 4.0. Com ela, você será capaz de fazer todo o planejamento da sua empresa para 3 ou 5 anos de maneira simples e completa, verificando exatamente como está a conclusão de cada uma das estratégias que você traçou e dos planos de ação que você precisa executar para chegar à realização dessa estratégia. Como essa é uma planilha no formato 4.0, ela tem algumas funcionalidades novas que vale a pena você conhecer. A primeira delas é o menu superior de navegação, que permite que você acesse qualquer aba da planilha de maneira simples e fácil. Além desse menu superior, a gente também tem os dashboards, que são painéis de controle que você visualiza em uma única tela e traz os principais indicadores da planilha, separados por áreas, por planos de ação e por estratégias. Então eu vou explicar agora para você exatamente como é o passo a passo de preenchimento da planilha de planejamento estratégico 4.0. O primeiro passo é definir as premissas gerais do seu negócio. Aqui você vai estabelecer qual é a sua identidade organizacional, que são itens como nome da empresa, ano de início do seu planejamento e para quanto tempo você quer planejar. Você também vai colocar missão, visão e valores. Se você tiver alguma dúvida, existem alguns comentários que ajudam você a chegar na definição desses itens. Você também vai colocar aqui quais são as equipes e departamentos que existem dentro do seu negócio, e isso vai servir mais à frente para você ter um controle melhor dos seus funcionários, que obviamente estão atrelados a uma equipe ou um departamento. Depois de fazer o cadastro das premissas gerais, você já pode começar a definir suas metas. E a gente começa pela definição das metas globais, que são metas que envolvem a sua empresa inteira. Não importa a área, não importa que tipo de funcionário a gente está falando, ele vai estar correndo atrás dessa meta global. E a gente tem também o cadastro das metas específicas, que aí sim são separadas por área. Uma melhoria que a gente também teve na planilha de planejamento estratégico 4.0 foi que a gente adicionou mais 2 áreas extras. Então, antes a gente só tinha 4, agora você pode controlar até 8 metas de 6 áreas diferentes, né? Aqui a gente tem algumas metas já cadastradas, mas você também poderia cadastrar mais se quisesse. A gente tem um limite de 8 aqui. Com as metas cadastradas, você já pode começar a preencher o seu planejamento estratégico. Você começa estabelecendo o planejamento de resultado que você quer alcançar, e obviamente esse resultado pode ser numérico, monetário ou percentual, e depois, conforme você vai realizando, você vai marcando aqui os resultados realizados que você teve mês a mês para cada um dos anos que você vai analisar na planilha. Nesse caso, eu estou fazendo um planejamento para um único ano, então vai só de janeiro até dezembro. Se você tivesse mais anos, aqui do lado você preencheria também. A gente tem formatações especiais para que esses itens, essas tabelas só apareçam caso você de fato tenha marcado lá no começo, nas premissas gerais, que você está fazendo o planejamento para 3 ou 5 anos. Aqui você vai perceber que a gente tem uma outra inteligência também bem interessante, que você só tem os resultados parciais até o mês onde você preencheu. E, obviamente, você consegue ver o total também acumulado, caso você já tenha feito o planejamento de mais meses. Isso você vai fazer para cada uma das 6 áreas que você cadastrou. E se você quiser, você também pode fazer o controle dos planos de ação, que é exatamente o próximo passo depois de você definir melhor as suas estratégias. Como você bem deve imaginar, para você alcançar uma estratégia, você precisa executar determinadas atividades. E é aqui que você vai cadastrar essas atividades. Elas sempre vão estar atreladas a uma meta específica, né? Então, para cada uma das áreas, você tem diversas metas atreladas a elas, e aí você vai definir uma ação. Essa ação pode ter um responsável, eu recomendo que tenha, e você vai definir um prazo para ela ser realizada, com mês e ano. E aí você já vai ter um status automático aqui sendo definido de acordo com o percentual dessa atividade que você já concluiu. Isso aqui você preenche na mão. Por exemplo, se eu já tivesse concluído essa atividade nesse plano de ação, eu colocaria 100% e a planilha já entenderia que esse plano de ação foi realizado corretamente. Com esses itens preenchidos, você só precisa analisar relatórios e dashboards. Começando pelos relatórios, a gente vai ter o relatório de acompanhamento, que traz para você, de acordo com uma área selecionada, o índice de proximidade com o planejado dessa área e a evolução dos planos de ação dessa área também, com algumas mensagens aqui específicas de um acompanhamento claro do total planejado até o mês que você já teve resultados realizados.
Vamos ver como isso funciona? Se eu selecionasse aqui marketing, você perceberia que o índice de proximidade com o resultado que a gente planejou não está bom, está bastante abaixo do que a gente gostaria, e isso pode ser um sinal de alerta, e aí você precisa analisar melhor por que não está dando certo, né? A gente poderia voltar lá para a aba de estratégia, na parte de marketing, entender os nossos resultados aqui, que realmente ficaram muito abaixo do que a gente havia planejado. Ainda nos relatórios, a gente vai ter relatórios para metas globais, onde você visualiza a média geral de conclusão das suas estratégias por meta global. Você também vai ter o relatório de planos de ação, onde você consegue verificar para cada um dos anos que existem no seu planejamento quantos planos de ação você realizou por mês e quais que foram concluídos, estão em andamento, estão atrasados. Você consegue fazer um filtro também por área, de maneira simples e rápida. Você pode fazer depois uma análise específica e, por fim, você também tem um relatório de impressão. Para fechar a análise da planilha de planejamento estratégico 4.0, a gente vai entrar nos dashboards, que são os painéis de controle em uma única tela que te mostram os resultados mais importantes do seu negócio em relação ao planejamento estratégico. Aqui na análise de áreas, de acordo com a área selecionada, você consegue ver os dados de evolução das estratégias e dos planos de ação, quantos foram definidos para o período do seu planejamento e quantos foram realizados. Você consegue, inclusive, ver aqui um acompanhamento de acordo com os seus principais itens, quais foram os resultados alcançados. Então, a gente consegue perceber que para o item aumentar o portfólio de planilhas, a gente ficou a 86% da meta, ou seja, 14% abaixo do que a gente havia planejado. Vão ter momentos que você pode estar, inclusive, acima da sua meta, e esse é um resultado desejado. A gente vai ter também aqui o acompanhamento dos planos de ação, de acordo com cada uma dessas metas estabelecidas, e para terminar a gente pode olhar os dashboards de análise dos planos de ação, onde você consegue ver um compilado para qualquer um dos anos do seu planejamento e com um gráfico bem explicativo, né, onde você tem as colunas verdes com os planos de ação concluídos, a amarela com os que estão em andamento e a vermelha com os que estão atrasados. E na análise de estratégias, você consegue ver um acompanhamento geral da sua estratégia, né? Então, globalmente, a gente está a 61% da nossa estratégia. Isso acontece porque a gente está bastante abaixo, por exemplo, na área de marketing. Ou você poderia também analisar de forma separada, analisa a conclusão pelas metas globais. A gente percebe que a meta de internacionalização é a que está mais distante de ser concluída nesse momento. Então, essa é uma planilha bastante completa, que melhorou muito da versão 3.5 para 4.0. Eu recomendo muito que você comece a utilizar ela agora mesmo em dezembro para planejar todas as ações e estratégias que você quer realizar na sua empresa a partir do ano que vem.